Vamos lá, vamos iniciar o vídeo aqui explicando para vocês como vocês vão fazer para calcular quanto tempo vai demorar o mergulho de vocês, ou seja, quanto tempo vai durar o ar que eu tenho no meu cilindro de mergulho. Isso aí é uma técnica bastante fácil de fazer quando vocês têm alguns domínios sobre matemática e física, e fica bem simples de entender quando a gente exemplificar aqui no quadro, mas eu quero que vocês entendam a importância de vocês calcularem o quanto tempo vai durar o mergulho de vocês. Vamos lá, vocês não estão acostumados com um determinado tipo de mergulho, ou seja, um mergulho que vai durar de 30 minutos. Ou seja, vocês estão acostumados com um mergulho aos 10 metros de profundidade por 30 minutos. E vocês vão querer repetir esse mergulho em Recife, onde que, por exemplo, o Pirapama, que é um naufrágio bastante conhecido lá em Recife, ele tem 20 metros de profundidade, mais de 20, 21, 23, dependendo da época do ano. Então vocês não podem repetir o mesmo perfil para aquele tipo de mergulho. Existem diferentes considerações a serem levadas, como por exemplo, a profundidade vai variar, às vezes a temperatura da água, o perfil, seu estado emocional durante o mergulho, tudo isso são considerações que você deve levar para calcular o mergulho de vocês, o quão vai durar o mergulho. Então, como é que eu faço esse cálculo? Você tem que levar em consideração alguns fatores para iniciar esse cálculo. Primeiro, o tamanho do cilindro que você está utilizando. Os cilindros de mergulho eles têm variação variam de acordo com o material que são fabricados, o tamanho deles. E às vezes essas questões vão influenciar o quanto de ar vai ser armazenado nesses cilindros. Um cilindro, por exemplo, o S40, ele tem 5,6 litros. É metade praticamente do que um cilindro S80, que tem 11,1 litros. Então, obviamente, apesar dos dois terem a mesma pressão lá dentro, ter ar na mesma pressão 200 atm inicialmente, vamos supor assim, esses cilindros, eles têm volumes diferentes. Então, vai durar metade do tempo deles. Outra coisa que deve ser considerado também para você calcular o tempo de mergulho, a sua saque. O que é o saque? Saque é o seu consumo, é a sua taxa de consumo de ar, ou seja, para a gente fazer um cálculo inicialmente, eu gosto de utilizar um volume de 15 litros por minuto, ou seja, a cada minuto eu vou ter respirado 15 litros daquela pressão que eu vou estar mergulhando. Então, outro ponto que eu tenho que considerar para um mergulho é a profundidade que eu vou mergulhar, ou seja, se eu vou mergulhar a 10, 20, 30 metros, isso vai influenciar por quê? Porque a pressão vai ser diferente. Então o ar que eu vou estar respirando num circuito aberto é diferente. Eu vou estar respirando 15 litros por minuto, mas a 2 atm, enquanto se eu tiver a 30 metros, eu vou estar a 4 atm, ou seja, eu vou dobrar o meu consumo de ar. O quanto de ar eu vou deixar para minha emergência. Então no mergulho recreativo, padronizou-se a utilização, terminar o mergulho com aproximadamente 50 bar. Então essa é a taxa que eu devo estar terminando o meu mergulho. Então eu devo ter esse ar residual para emergências que eu vou deixar para o mergulho. Quais são essas emergências? Eu posso me enroscar, minha dupla pode perder o seu gás de fundo, por exemplo, pode romper algum o-ring dele, eu tenho que fornecer o meu ar para minha dupla, para que ela não fique sem. Então essas são as emergências que eu tenho que considerar no mergulho, eu tenho que deixar ar residual para isso. Então vamos considerar isso aí. Um mergulho, um cilindro de 11 litros com 200 bar. E minha taxa de consumo é 15 litros por minuto. Como é que eu vou saber o quanto de ar vai ter nesse cilindro para eu respirar e calcular assim o tempo de fundo? Vamos dizer que eu vou fazer um mergulho a 10 metros. 10 metros em água salgada. Isso aqui vai dar 2 atm. Esses 2 atm vêm de onde? Vem de 1 atm de pressão atmosférica mais 1 atm de coluna d'água. Ou seja, a pressão a 10 metros de profundidade é 2 atm, 2 atmosferas. Então, esses 200, e aqui eu tenho um cilindro S80. Eu vou respirar esse cilindro até o final durante o meu mergulho? Não, eu vou deixar uma reserva de emergência, uma reserva de 50 bar. Então, o quanto de ar que eu vou respirar desse cilindro? Eu vou respirar 150 bar. Vamos passar isso aqui para ATM para facilitar o nosso cálculo. Aproximadamente 150 ATM. Então, esse vai ser o que eu vou respirar. Para eu saber o quanto de ar isso aqui vai dar
a 2 ATMs, eu tenho que fazer uma regra simples. Tenho que fazer uma regra simples, eu tenho que pegar os P vezes V, P1 vezes V1 é igual P2 vezes V2, ou seja, a famosa regra de Boyle, onde que eu tenho uma variação de pressão e variação de volume para uma mesma temperatura. Será que eu consigo continuar? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu pego a pressão inicial que está dentro do cilindro, que eu vou respirar, que vai ser os 150 ATM, multiplico pelo volume a qual ela está armazenada, que vai ser o volume do cilindro, que é 11 litros, e faço esse seguinte cálculo aqui do outro lado, ou seja, eu tenho uma pressão 2, que é a pressão ambiente, vai ser 2 ATM vezes o volume de ar que vai sair com esse ar que estava no cilindro. Então eu vou ter que o volume de ar que vai sair, que eu vou respirar, vai ser igual a 150 vezes 11 dividido por 2. E vai dar quanto aqui? Dá... Ou seja, vai sair 825 litros de ar do cilindro. Isso aí mantendo isso aí depois de um... Ou seja, vai sair 825 litros de ar do cilindro para eu respirar. Isso mantendo ainda os 50 ATM residual do cilindro de mergulho. E esses 825 litros de ar, qual forma eu vou utilizar agora para saber o quanto de ar vai demorar, o quanto de tempo vai demorar o meu mergulho? Eu pego esses 825 litros e divido pelo meu consumo, que neste caso aqui eu considerei como 15 litros por minuto, ou seja, 825 dividido por 15. Isso aqui vai ser igual a 55 minutos. Eu vou respirar o ar do meu cilindro por 55 minutos e no final do mergulho eu ainda vou ter 50 ATM. O que pode variar durante o mergulho para fazer esse cálculo aqui? Coisas que podem aumentar o consumo do mergulhador durante o mergulho. Pode ser um estresse após o acidente, por exemplo, pessoas durante o curso de mergulho estressam maiores. Pode ser uma preocupação, outro fator estressante como a baixa visibilidade, um frio maior, ou um perigo, ela está preocupada com o meio da pessoa. Quando eu estou acompanhando o mergulho, eu fico mais atento durante o mergulho, então eu fico preocupado com os alunos, isso aí eleva a minha SAT. E coisas que vão diminuir a minha SAT? Vai ser o condicionamento físico que você tem, pessoas que têm condicionamento físico ainda se esforçar melhor. Pessoas que estão com melhores equipamentos, pessoas que têm eficiência melhor, uma maravilha na física, uma determinada técnica pode melhorar o seu consumo. Assim como conhecer bem o material e o ambiente a qual você está operando. Isso vão ser coisas que vão diminuir o seu mergulho, vão diminuir o tempo, vão diminuir o seu estresse e vão fazer com que o seu consumo seja menor e você tenha um mergulho mais leve. Já que vocês viram os mergulhos, eu estava mergulhando, pessoas que terminam muito facilmente o mergulho. Seja porque são crianças, não praticam uma atividade física regularmente ou não estão habituadas a mergulhar. Então essas pessoas têm um consumo maior. E a importância disso. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha aqui, gostaram. Compartilhem o vídeo para seus 1000 amigos mais próximos. E é isso. Sigam a gente no canal para acompanhar próximos vídeos de instruções sobre mergulho. Obrigado.